Meu nome é Emily Duarte, e eu cresci em uma casa onde o amor tinha dono e o silêncio tinha endereço. Desde que me entendo por gente, soube que havia um lugar para cada uma de nós, e o meu, curiosamente, sempre foi o canto. Nunca precisei que ninguém me dissesse isso, bastava observar. Bastava o jeito como minha mãe olhava para minhas irmãs, como se nelas o mundo inteiro encontrasse sentido. E quando o olhar dela recaía sobre mim, era sempre rápido, como quem se lembra de algo que preferia esquecer. Minha mãe, Vera, era uma mulher de presença forte, daquelas que pareciam controlar a casa com o simples som do salto batendo no chão. Sua voz preenchia todos os espaços, e o que ela dizia era lei. Cresci ouvindo suas frases afiadas disfarçadas de conselhos. Mulher que fala demais espanta o homem, não é hora para sonhar, é hora de obedecer, você devia aprender com suas irmãs. Eu sorria, calada, mas por dentro senti algo queimando, uma mistura de cansaço e revolta que, com o tempo, aprendi a esconder atrás da educação. Lívia, a primogênita, era o retrato da filha perfeita. Casou cedo, vestida de renda branca e orgulho. Quando vinha visitar a casa, trazia perfumes caros e histórias sobre jantares finos, sempre acompanhadas de risadas altas. Mamãe, o Raul me levou a um restaurante francês, você ia adorar. E minha mãe, com um brilho nos olhos, respondia, claro que ele levou, meu amor, você merece o melhor. Cíntia, a caçula, vivia em outro mundo. Sonhava com fama, moda, viagens, e minha mãe via nisso espírito livre. Qualquer deslize era desculpado com um simples "ela ainda está se encontrando". E eu? Eu era apenas a esforçada. A que estudava demais, a que não tinha tempo para se maquiar, a que não aparecia nas fotos porque não estava apresentável. Nunca houve espaço para mim naquele palco iluminado que elas dividiam. Eu aprendi a gostar da sombra, e lá, na penumbra, encontrei minha paz. Meu pai, Eduardo, era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Passava as noites com o jornal aberto, o som da televisão como escudo contra os gritos e risadas de Vera e das meninas. Quando eu tentava conversar, ele respondia com monossílabos. Sim. Ah. Entendo. Às vezes, penso que ele me entendia mais do que demonstrava, mas também aprendeu a sobreviver calado, como eu. Lembro-me de um jantar em especial. Eu devia ter uns 14 anos. Na mesa, minha mãe falava sobre o novo vestido de Cíntia, enquanto Lívia exibia o anel de noivado. Eu, empolgada, tirei do bolso um boletim dobrado. Mãe, olha, tirei nota 10 em tudo este semestre. Ela olhou rapidamente e disse, ah, que bom, Emily, pelo menos você se garante nos livros. Depois voltou a falar sobre o vestido. Eu dobrei o papel de novo e continuei mastigando em silêncio, sentindo o gosto amargo da comida se misturar com o da indiferença. Foi nesse tipo de silêncio que eu cresci. Nenhum grito, nenhuma discussão aberta. Só o tipo de desprezo que se disfarça em normalidade. E quanto mais velha eu ficava, mais entendia que não era falta de amor, era ausência completa de reconhecimento. Você precisa se esforçar para ser alguém, minha mãe dizia. Mas o que ela nunca percebeu é que eu já estava me esforçando para não desaparecer. Aos 18 anos, tomei a decisão de ir embora. Fui aceita em uma faculdade pública de direito, e lembro do olhar da minha mãe quando dei a notícia. Faculdade? Sozinha? E quem vai te sustentar? Eu respondi, eu mesma. Ela soltou uma risada curta, fria, e disse, você não sabe o que é o mundo, Emily. Lá fora ninguém vai ter pena de você. Olhei para ela, firme, e murmurei, aqui dentro também não tem. No dia da minha partida, o céu estava cinzento, e minha mala, leve. Cíntia ainda dormia, e Lívia apenas acenou da varanda. Minha mãe me acompanhou até a porta, os braços cruzados. Não se esqueça de onde veio, disse ela, com aquele tom de aviso. Pode deixar, respondi, não é algo fácil de esquecer. Caminhei até o portão sem olhar para trás, porque eu sabia que, se olhasse, veria o mesmo de sempre, um lar que nunca foi meu. Nos primeiros meses longe, o silêncio me acompanhou como um velho conhecido.
trabalhava de dia e estudava à noite. Havia noites em que o corpo tremia de cansaço, mas a mente seguia firme, lembrando das palavras dela. Lá fora ninguém vai te paparicar. E era verdade, ninguém paparicava. Mas, pela primeira vez, também ninguém me diminuía. Com o tempo, o silêncio mudou de significado. Deixou de ser prisão e se tornou força. Aprendi a ouvir o som da minha própria respiração e a gostar do eco da minha solidão. Eu não precisava mais provar nada para ninguém, muito menos para uma mãe que confundia amor com controle. Hoje, quando fecho os olhos e volto àquela casa, ainda consigo sentir o cheiro do café da manhã e o som das risadas que nunca foram para mim. Mas agora, quando lembro, não dói, apenas confirma o que sempre soube. Às vezes, ser invisível é o primeiro passo para aprender a enxergar. E eu enxerguei tudo. O convite chegou por mensagem, simples e direto, como se os anos de silêncio entre nós fossem apenas um pequeno intervalo. Domingo, almoço aqui em casa. Venha, sua ausência já está chamando a atenção. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes. O sua ausência está chamando a atenção soou como uma acusação. Minha mãe nunca se importou com a minha presença, apenas com o que as pessoas comentavam sobre a minha ausência. Por um instante pensei em ignorar, fingir que não vi, mas havia algo em mim que ainda procurava, talvez uma última tentativa de ser notada, ou apenas a necessidade de provar a mim mesma que nada mais me afetava. No domingo, acordei cedo. Preparei uma sobremesa simples, um pavê de chocolate, o mesmo que minha mãe sempre dizia que faltava sabor, mas que eu ainda insistia em fazer. Me arrumei devagar, como quem se prepara para enfrentar uma plateia hostil. Escolhi uma roupa neutra, uma maquiagem leve, e respirei fundo antes de sair de casa. A estrada até o bairro onde cresci parecia mais estreita do que eu lembrava, e quanto mais eu me aproximava, mais sentia o passado pesar nos ombros. Quando estacionei em frente à antiga casa, notei o portão pintado de novo e o jardim impecável. O lugar parecia o mesmo, mas eu não era mais a mesma. Entrei, e o cheiro de comida se misturava ao de perfume caro, o tipo que minha mãe usava apenas em dias especiais. Olha só quem resolveu aparecer, disse Lívia, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Estava impecável como sempre, unhas longas, joias discretas, cabelo arrumado de salão. Pensei que tivesse esquecido da gente. Algumas coisas são difíceis de esquecer, respondi, tentando manter a voz firme. Cíntia veio logo atrás, usando um vestido rosa e um celular nas mãos. Emily. Que milagre! Senta, a mamãe fez lasanha. Ela falava como quem oferece gentileza em troca de aplauso. Minha mãe apareceu logo em seguida, com o avental ainda no corpo e o olhar avaliando cada detalhe meu, do cabelo ao sapato. Você emagreceu demais. Está se alimentando direito? Estou, mãe. Trabalho muito, estudo, então o tempo é curto. Ah, claro, a moça independente, ela ironizou, voltando para a cozinha. Sentei-me à mesa e observei a cena de longe. Lívia falava sobre a nova casa que estava decorando, descrevendo cada cômodo como se falasse de uma obra-prima. O arquiteto disse que nunca viu uma cliente com tanto bom gosto, dizia, rindo. Cíntia, por sua vez, mostrava fotos no celular de uma viagem que faria, em breve, financiada, obviamente, por minha mãe. E você, Emily? Perguntou Cíntia, entre um gole de suco e outro. Ainda naquele escritório? Ainda. Estou trabalhando em alguns casos, aprendendo muito. Lívia interrompeu, ajeitando o cabelo, mas e a vida pessoal? Vai ficar solteira para sempre? Sorri, tentando não devolver a ironia. Estou bem assim, obrigada. Minha mãe trouxe a travessa fumegante para a mesa e olhou para mim com aquele ar calculado. Você devia pensar em se arrumar, filha. Mulher muito focada em trabalho acaba sozinha. Melhor sozinha do que mal acompanhada, respondi, sem levantar o tom. O olhar dela endureceu, e por um segundo, o ar ficou pesado. O almoço continuou com as mesmas histórias de sempre, as conquistas das minhas irmãs e os elogios da minha mãe.
Eu me sentia como uma convidada em um evento do qual não queria participar. Quando tentei mencionar que havia passado na OAB, fui interrompida. Ah, sim, que bom, disse minha mãe, com desinteresse. Mas e você, Lívia, conseguiu marcar a reunião com o decorador? Elas voltaram a rir, e eu fiquei ali, com a frase presa na garganta. Não era raiva, era costume. Eu já esperava aquele tipo de reação, mas algo em mim começou a mudar naquele instante. Pela primeira vez, em vez de engolir o orgulho, comecei a observá-las de outro modo. Elas estavam presas em um ciclo de aparências, tentando se superar em futilidades, enquanto eu, sem perceber, já havia escapado daquilo tudo. Ao final do almoço, enquanto tomávamos café, minha mãe me olhou e disse: "Sabe, Emily, às vezes acho que você se distancia demais da família. A vida não é só trabalho." Olhei para ela e sorri. "Tem razão, mãe. A vida também é respeito." Ela franziu o senho, sem entender. Mas eu entendi perfeitamente. Quando me levantei para ir embora, Lívia me deu um beijo rápido na bochecha, frio como gelo. Cíntia apenas acenou com a mão, distraída com o celular. Minha mãe me acompanhou até a porta e disse, quase num sussurro: "Você podia vir mais vezes, filha." "Talvez um dia, mãe", respondi. "Quando for bem-vinda de verdade." Caminhei até o carro sem olhar para trás. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi que não sentia mais aquele aperto no peito que costumava me dominar depois de cada encontro. Em vez disso, havia uma calma estranha, como se eu finalmente tivesse aceitado uma verdade antiga: eu nunca pertencia àquela mesa, e talvez esse fosse o maior presente que a vida poderia me dar. Naquela terça-feira, o dia parecia igual a qualquer outro. O sol atravessava as frestas da cortina, iluminando meu pequeno apartamento com uma luz suave e silenciosa. Eu tinha passado a noite revisando contratos e dormido pouco. O café ainda fumegava sobre a mesa quando algo inesperado quebrou a rotina: o som de uma notificação. Um toque agudo, familiar, mas vindo de um lugar que não me pertencia: o celular da minha mãe. Ela havia deixado o aparelho na minha casa 2 dias antes do almoço, e eu só percebi porque o telefone repousava sobre o balcão, carregando, esquecido, como se me observasse. Pensei em devolver assim que ela me ligasse, mas até então, silêncio absoluto. Peguei o celular apenas para verificar se poderia desligá-lo, e foi aí que vi a tela acender. A notificação vinha de um grupo de mensagens, o nome piscava em letras claras: "Família sem a Emily." Por um segundo, achei que fosse um erro. Li de novo. Pesquei. Mas não, estava lá, explícito, cruel e quase cômico. Um grupo de conversa da minha própria família, sem mim. O coração acelerou, mas o corpo não reagiu. Toquei a tela. O aplicativo se abriu e, junto com ele, um abismo dentro de mim. As mensagens rolavam como pequenas facadas silenciosas. Lívia enviava uma foto com legendas alegres: "Transferido, mãe." Fiz o PIX pro valor combinado. Logo em seguida, Cíntia respondeu com emojis de comemoração. E então, entre as conversas, uma frase em destaque, escrita pela minha mãe: "Não conte para a excluída da família." A excluída. Era assim que me chamavam agora. Continuei lendo, o olhar fixo, como quem observa um incêndio sem conseguir se mover. Havia comprovantes bancários, risadas, detalhes de uma herança que eu desconhecia completamente. Um tio distante, irmão do meu pai, havia falecido meses antes, deixando uma quantia considerável de dinheiro, algo em torno de $90.000, a ser dividido entre as sobrinhas. As sobrinhas. No plural. E mesmo assim, só 2 receberam. "Lívia, divide direitinho entre vocês", dizia minha mãe em uma das mensagens. "Mas não comentem nada com a Emily. Ela já tem o trabalho dela, não precisa disso." Meu peito se apertou, mas não de tristeza, era uma mistura de indignação e lucidez. Eu, que sempre trabalhei para construir o mínimo, fui julgada como quem não precisa. Eu, que nunca pedi nada, fui roubada do que me cabia sem sequer ter chance de saber. Por alguns minutos, fiquei ali parada, o celular tremendo nas mãos.
O silêncio do apartamento parecia mais alto que qualquer grito. E, curiosamente, eu não chorei. Não havia lágrimas. Havia apenas uma serenidade amarga, o tipo de calma que vem depois de uma ferida que já cicatrizou tantas vezes que deixou de sangrar. Fechei o aplicativo e coloquei o celular sobre a mesa. Olhei ao redor, o apartamento simples, as plantas na janela, os livros empilhados no canto, o cheiro de café frio. Tudo o que eu tinha havia sido conquistado com esforço, com noites sem dormir, com escolhas solitárias. E naquele instante, percebi algo que me fez sorrir, nada daquilo dependia deles. Liguei o notebook, tentando distrair a mente, mas as palavras da minha mãe ecoavam como um mantra, a excluída da família. A frase girava na minha cabeça, repetida em diferentes tons, até que se transformou em algo diferente. Ela deixou de ser ofensa e virou constatação. Sim, eu era excluída. E talvez, por isso mesmo, fosse livre. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever, não por impulso, mas por instinto. Listei nomes, datas, detalhes do falecimento do meu tio, as menções que lembrava das conversas antigas, as últimas vezes em que o vi. Algo em mim despertou. O lado racional, técnico, que o direito havia me ensinado a usar com frieza e estratégia. Se me tiraram da família, pensei, talvez eu deva lembrá-los de que o sangue também tem leis. A tarde passou devagar, e a cada minuto eu sentia a calma crescer, firme e controlada. Não havia mais raiva, apenas clareza. Eu sabia exatamente o que faria. Não iria confrontá-los, não iria berrar nem acusar. Iria apenas agir, da maneira mais precisa e silenciosa possível. Quando o sol começou a se pôr, a luz alaranjada entrou pela janela e iluminou o celular da minha mãe, ainda sobre a mesa. Olhei para ele uma última vez. O aparelho vibrava com novas mensagens do mesmo grupo. Risadas, áudios, combinações. Tudo parecia tão pequeno, tão mesquinho. Peguei o celular, apaguei a tela e sussurrei para mim mesma: vocês me ensinaram a ficar em silêncio. Agora, vão aprender o preço disso. E foi ali, naquele exato instante, que algo dentro de mim mudou de vez. Não era vingança, era justiça. Uma justiça fria, serena e inevitável. Passei a noite em claro, com a cabeça fervendo de pensamentos e o corpo imóvel, como se cada lembrança daquelas mensagens me empurrasse para um lugar mais frio dentro de mim. O sol nasceu devagar, tingindo o quarto de um laranja pálido, e eu ainda estava sentada na mesma posição, com a caneca de café pela metade e o silêncio me acompanhando como uma sombra. Quando o relógio marcou 7, levantei, tomei banho, vesti o taier escuro e olhei meu reflexo no espelho. Pela primeira vez eu não me vi pequena. Eu me vi preparada. Cheguei cedo ao escritório. O prédio era de vidro, o tipo de lugar onde o ar-condicionado é mais gelado do que deveria e o som dos saltos ecoa como lembrança de poder. Cumprimentei a recepcionista com um sorriso discreto e subi ao 12º andar. As portas do elevador se abriram para um mundo que me acolheu quando ninguém mais o fez, meu ambiente de trabalho. As mesas alinhadas, os arquivos empilhados, o cheiro de papel e tinta, tudo aquilo me dava uma sensação de pertencimento que minha família nunca conseguiu me oferecer. Sentei-me à minha mesa e abri o computador. Os olhos não liam os contratos à minha frente, eles viam números. $90.000. Essa quantia ecoava como um lembrete de tudo que me tiraram, não apenas dinheiro, mas dignidade, reconhecimento, justiça. E justiça era algo que eu dominava bem. Peguei um bloco de notas e comecei a escrever. Nome do falecido: Antônio Duarte, irmão do meu pai, falecido há 3 meses. Digitei seu nome em um banco de dados jurídico e encontrei o testamento digitalizado, um documento simples, mas revelador. Ele havia deixado uma quantia específica aos sobrinhos Duarte, filhos de Eduardo Duarte. O plural estava lá. Filhos. E não havia menção alguma de exclusões. A partir daí, minha mente funcionou como uma engrenagem precisa. Busquei registros de herdeiros, transações, advogados envolvidos. Descobri que minha mãe havia contratado um contador para dividir o dinheiro entre Lívia e Cíntia,
omitindo meu nome sob a justificativa de que eu não tinha interesse. Aquilo era fraude. E fraude, mesmo em família, continua sendo crime. Às 10, ouvi uma batida suave na porta. Posso entrar? Era o Dr. Álvaro, meu superior e mentor, um homem de fala calma e olhar penetrante. Claro, doutor. Estava justamente revisando um caso. Ele sorriu de leve. Você parece diferente hoje, Emily. Algo aconteceu? Hesitei por um momento. Não podia contar a verdade. Não ainda. Digamos que percebi que o conhecimento é a melhor forma de defesa. Ele arqueou uma sobrancelha, curioso, mas não insistiu. Boa resposta. Continue pensando assim. Na advocacia, o silêncio costuma valer mais do que o discurso. Aquelas palavras ficaram na minha mente. Silêncio como arma. Que ironia. Passei tantos anos calada por imposição, agora seria por estratégia. Passei o resto do dia montando um dossiê completo. Cada transferência bancária registrada, cada conversa de aplicativo capturada em print, cada detalhe anotado. A cada nova evidência, minha raiva dava lugar a uma serenidade inquietante. Eu não precisava levantar a voz, nem gritar. Bastava assinar o nome certo na linha certa. Às 6 da tarde, quando o escritório já esvaziava, abri um novo documento, notificação extrajudicial, caso Duarte X Duarte. O nome parecia pesar sobre o papel, carregado de ironia. Redigi com calma, linha por linha, explicando a omissão de herdeiro e a irregularidade jurídica da divisão de bens. Assinei no final e deixei o restante para o departamento responsável pelo envio. Quando finalizei, o relógio marcava 20h15. Fechei o laptop, desliguei as luzes e fiquei parada diante da janela panorâmica. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de pessoas andando, vivendo, traindo, rindo, sonhando. E eu ali, finalmente respirando sem culpa. Pela primeira vez, o poder que vinha do meu trabalho não era abstrato. Era pessoal. No caminho de volta para casa, a chuva fina caía sobre o para-brisa e o som dos pingos se misturava com o zumbido do motor. Meu celular vibrava no banco ao lado, mas eu não atendi. Já sabia quem era. Elas sentiram. Sentiram antes mesmo de entender. Chegando em casa, deixei o celular tocando enquanto me servia de vinho. Cada toque parecia mais alto, mais insistente. A primeira ligação veio de Lívia. Depois, de Cíntia. E, por fim, da mamãe. O nome, Vera Duarte, piscava na tela como um fantasma antigo. Peguei o celular, encarei o nome dela e deixei tocar até cair. Sentei-me no sofá e observei o reflexo da luz sobre a taça. O vinho tinha a cor exata do que eu sentia, um vermelho calmo, intenso, profundo. Nada explosivo, apenas definitivo. Fechei os olhos e sussurrei: vocês sempre acharam que meu silêncio era fraqueza. Mas agora ele é a minha sentença. E pela primeira vez, desde que deixei aquela casa, senti que a justiça não era apenas uma profissão. Era o meu destino. O som do celular quebrou o silêncio do meu apartamento como um grito desesperado. Era noite, e eu acabara de sair do banho quando o nome piscou na tela: mãe. Fiquei olhando para o aparelho vibrando sobre a mesa, o som insistente preenchendo o ar. O coração bateu devagar, não de nervoso, mas de antecipação. Peguei a taça de vinho que ainda restava da noite anterior, dei um gole e esperei o toque parar. Ele parou. 5 segundos depois, começou de novo. Desta vez, atendi. Emily, a voz do outro lado parecia trêmula, misto de fúria e medo. O que você fez, menina? O advogado nos ligou. Disse que pode haver processo. Como você teve coragem de se voltar contra a sua própria família? Sorri. Um sorriso curto, frio, involuntário. Eu não me voltei contra ninguém, mãe. Apenas deixei que a verdade aparecesse. Do outro lado, ouvi o barulho de respiração acelerada, papéis sendo remexidos, alguém chorando ao fundo. Era a voz de Lívia. Você vai destruir tudo.
Mamãe está doente de preocupação, Emily. Isso não é coisa que se faça com a própria mãe. Engraçado, respondi, apoiando o cotovelo no braço do sofá. Ela não parecia muito doente quando estava dividindo o dinheiro e dizendo para não contar a excluída da família. Um silêncio denso se formou. Dava para ouvir apenas o som abafado dos soluços de Cynthia. Emily, por favor, não faz isso com a gente, ela choramingava, com a voz infantil de sempre. Foi a mamãe quem decidiu, eu só obedeci. Claro que obedeceu, interrompi. Vocês sempre obedeceram. É mais fácil seguir ordens do que encarar a consciência, não é? Você está sendo cruel, gritou minha mãe. Não sabe o que é ser mãe. Eu só quis proteger você. Você já tem a sua vida, o seu emprego. Por que precisa desse dinheiro? É só dinheiro. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei o silêncio se estender por alguns segundos. Exatamente, mãe. É só dinheiro. E ainda assim, vocês me tiraram dele. Se é só dinheiro, por que esconderam de mim? Por que mentiram? Do outro lado, ninguém respondeu. O som abafado dos fungados se misturava à estática da ligação. Então, minha mãe murmurou, quase sem voz, por quê? Porque você sempre quis ser diferente. Nunca precisou de ninguém. E eu achei que você não ligaria. Você confundiu independência com indiferença, respondi. Eu não precisava do dinheiro, mãe. Eu precisava de respeito. Houve outro silêncio, longo, doloroso, o tipo de pausa que faz o tempo parecer mais pesado. Senti um arrepio percorrer meu corpo, mas não de emoção, era lucidez. Você vai mesmo levar isso adiante? Ela perguntou, a voz tremendo. Vai processar a própria família? É isso que você quer? Ver todo mundo arruinado? Ri baixo, com calma, apoiando a cabeça no encosto do sofá. Não, mãe. Eu não quero ver ninguém arruinado. Eu quero ver justiça sendo feita. E isso já está acontecendo. Emily, você está me envergonhando, disse ela, tentando retomar o controle. Não, mãe, corrigi. Você se envergonhou sozinha quando me chamou de excluída. A frase caiu como uma pedra no outro lado da linha. Houve um ruído, um soluço contido, e então ouvi a voz de Lívia, mais calma agora, mas carregada de medo. O advogado disse que se formos a julgamento, vai ser público. Vai sair no jornal, Emily, por favor, não faça isso. Dei outro gole no vinho e deixei o líquido escorrer lentamente pela garganta. Deveriam ter pensado nisso antes de me excluir do testamento. Agora não é mais sobre o que vocês querem. É sobre o que é certo. Você está vingativa, disse minha mãe, rouca. Não, mãe. Vingança seria fazer o que você faria no meu lugar, humilhar, gritar, manipular. Eu só usei a lei. É o único idioma que vocês nunca aprenderam. Ninguém respondeu. Do outro lado, o som da respiração pesada preencheu a linha, seguido por um sussurro de Cynthia. Por favor, Emily, a gente pode conversar pessoalmente? Resolver isso entre a gente, sem advogado? Sorri de novo, e dessa vez, o sorriso veio com uma leveza inesperada. Não, Cynthia. Já conversei demais com vocês a vida toda. Só que ninguém ouvia. A ligação permaneceu muda por alguns segundos, até que minha mãe, em um último suspiro de desespero, disse: Você vai se arrepender de colocar a própria mãe na justiça. Olhei pela janela, observando as luzes da cidade piscando lá fora, e respondi com voz serena: Eu me arrependeria se tivesse deixado vocês me calarem de novo. E então, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, finalizei a ligação. Por alguns instantes, fiquei parada, com o celular na mão, escutando o silêncio que se seguiu. Nenhum arrependimento, nenhuma dor. Apenas paz. O som da chuva fina começou a bater contra o vidro, e, pela primeira vez, aquele som não soou triste. Apoiei o celular na mesa, encostei a cabeça no sofá e deixei escapar uma risada baixa, quase imperceptível, que cresceu sozinha até preencher o quarto inteiro. Era uma risada de libertação,
o riso de quem finalmente entendeu que o silêncio pode ser a forma mais elegante de vitória. E naquele instante, eu percebi, eles não tinham perdido o dinheiro, tinham perdido o controle. E isso, para eles, valia muito mais. O amanhecer daquele dia tinha algo diferente. O céu, antes cinza e impaciente, agora parecia calmo, quase indulgente. A cidade ainda despertava quando abri as janelas do meu novo apartamento. O ar fresco da manhã entrou devagar, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio que me acompanhava não pesava, ele me abraçava. O processo nunca chegou a ir para o tribunal. O advogado delas, o mesmo que havia ajudado a ocultar a herança, foi o primeiro a ceder. Diante das provas, aconselhou-as a encerrar o caso com um acordo. Elas não tinham escolha, e sabiam disso. O medo da exposição fez o resto. Em poucas semanas, tudo se resolveu da forma mais irônica possível, pela lei que eu mesma aprendi a amar. Recebi minha parte oficialmente, com juros e correção, acompanhada de uma carta redigida pelo advogado de família. Nenhuma assinatura delas. Nenhuma palavra pessoal. Apenas números e um carimbo frio, selando anos de desdém com a formalidade que sempre me negaram. Mas as consequências, percebi depois, foram muito além do dinheiro. Lívia foi a primeira a ruir. O marido, empresário vaidoso que vivia de aparências, ficou sabendo do escândalo que quase veio à tona. Não suportou o risco à reputação e a deixou de um dia para o outro. As amigas que antes a cercavam desapareceram, como fazem os pássaros antes da tempestade. Soube, por conhecidos, que ela voltou a morar com a mãe, a mesma mulher que a ensinou a medir o valor dos outros pela conveniência. Cíntia tentou manter as aparências por mais tempo, mas seu mundo era feito de brilho falso. As viagens, os cursos, as roupas caras, tudo financiado pela mãe, acabaram junto com o dinheiro. Quando o acordo foi assinado, Vera precisou se desfazer de parte dos investimentos para me pagar o que era meu. Cíntia, sem o luxo que a sustentava, foi trabalhar em uma loja de roupas. Ironia do destino, vende aquilo que antes usava para se sentir superior. E minha mãe, minha mãe. A mulher que sempre teve todas as respostas, agora vive cercada pelo eco do próprio silêncio. A vizinhança começou a comentar, claro, as fofocas são inevitáveis em uma cidade pequena. Ouvi dizer que a filha dela processou a família, cochichavam nas esquinas. Vera passou a evitar sair de casa. E, pela primeira vez, senti que ela entendeu o que é ser invisível. Não me orgulho do que aconteceu, mas também não me arrependo. Não foi vingança. Foi consequência. Um dia, semanas depois de tudo encerrado, encontrei uma mensagem dela no meu celular. Uma única linha: podemos conversar? Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Pensei em responder. Pensei em dizer que sim, que poderíamos conversar, que o tempo talvez curasse. Mas então lembrei de cada palavra dita, de cada vez que ela escolheu me calar, de cada vez que o meu esforço foi tratado como capricho. E percebi que não havia conversa possível entre uma ferida cicatrizada e quem a causou. Apaguei a mensagem. Desde então, meus dias passaram a ter outra cor. No escritório, fui promovida. O Dr. Álvaro me chamou à sala dele numa sexta-feira de manhã. Você cresceu, Emily, ele disse, sorrindo. E não falo só profissionalmente. A frieza que antes te pesava agora é força. Continue assim. Eu agradeci, e naquele instante, percebi que finalmente alguém me via pelo que eu era, não pelo que queriam que eu fosse. Comprei meu novo apartamento logo depois. Um espaço pequeno, mas ensolarado, com janelas grandes e paredes claras. Decorei com flores, orquídeas, minhas preferidas, e pendurei nas prateleiras os livros que me acompanharam nas noites longas de estudo. No canto da sala, um quadro simples, uma fotografia antiga minha, ainda criança, sorrindo sozinha no quintal da casa antiga. Aquela menina finalmente estava livre. Às vezes, me pego imaginando o que elas diriam se me vissem agora. Talvez ainda tentassem diminuir o que conquistei, talvez se justificassem. Mas não importa.
O poder dela sobre mim acabou no instante em que percebi que não precisava da aprovação de quem nunca me amou de verdade. Certa noite, recebi uma ligação inesperada. Era Cíntia. O nome na tela me fez hesitar, mas atendi. Oi, Emily, disse ela, a voz baixa, cansada. Eu só queria dizer, me desculpa. Eu devia ter te defendido. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Demorou para perceber, não é? Demorou, ela respondeu, quase num sussurro. Mas agora eu entendo o que você sentia. Mamãe não é fácil. Não é mesmo, concordei. Mas ela é o que é. E nós somos o que escolhemos ser depois dela. Cíntia chorou do outro lado, baixinho. Eu não chorei. Apenas desejei, de coração, que ela também encontrasse paz, a mesma que eu levei anos para conquistar. Depois disso, nunca mais falei com nenhuma delas. Hoje, sentada na varanda, vejo o sol se pôr sobre a cidade, tingindo tudo de dourado. O vento sopra leve, e o som distante do trânsito se mistura com o bater de asas de um pássaro que passa. Pego minha caneca de café e fecho os olhos. Não há mágoa, não há raiva, não há euforia. Só um silêncio bonito, o tipo de silêncio que não pesa, mas cura. Eles me chamaram de excluída, e durante anos eu acreditei nisso. Mas agora entendo, não fui excluída, fui libertada. E, no fim, percebo que o que eles perderam não foi o dinheiro, nem o prestígio. Eles perderam algo que o tempo não devolve, o direito de participar da minha paz. Enquanto o sol se apaga lentamente no horizonte, sorrio e penso, a justiça pode ser lenta, mas quando chega, vem com o som doce do silêncio. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!